Vocês acham que essa crise política que está sendo ocasionada por várias questões e também essa crise pandêmica levou a uma crise do amor? Dia 12 de junho é o dia do quê? É o dia dos namorados, né? E aí eu vim aqui, em época pandêmica ou não, para falar aí de namorado, de amor, do ato de enamorar-se na literatura, nos livros, que no caso é o que tá me sobrando mesmo, é o que eu tô tendo, né, pro dia, pra noite. Porém, eu gostaria de dizer aqui, ó, pra você até enrolar a língua pra falar, eu gostaria de te contar, meu irmão, que de acordo com a origem do nome, de acordo com o que diziam na Idade Média, que o enamorar-se é só ter interesse por alguém. Ô, Malandri, você tá namorando? Eu também. É o seguinte, agora que eu te liberei aí dessa culpa aí, que eu te avisei que você tá sim namorando, eu vim aqui para falar sobre, então, os namorados da literatura. Quando eu falo namorado da literatura, eu quero saber, eu quero que vocês já parem aí. Primeiro, para se inscrever no canal, que tá em falta. Segundo, que quando eu falo namorado, o que aparece na tua cabeça, assim? Quem que vem? Qual que é o primeiro livro que vem na sua cabeça? É importante lembrar que quando a gente fala de amor, normalmente a gente vai lembrar de Shakespeare, talvez, né? Que é uma coisa que a gente aprende na escola e que a literatura inglesa aí fica jogando na nossa cara, porque é teatro, é novela. E é muita coisa inspirada, né, na tragédia shakespeariana, nesse amor shakespeariano, ou então na ideia platônica do amor, né, que é aquela coisa de que a paixão ela tem que vir, ela tem um sofrimento, né, ela tem uma intensidade. A gente lembra de quem? De Romeu e Julieta, né? Que era uma paixão tão avassaladora, aqueles namorados tão avassaladores, é uma coisa tão louca que eles se matam, né? Porque o Romeu foi o quê? Foi burro que não prestou atenção, que a menina já tinha... Homem é difícil, né? O que acontece? A gente pega isso, só que a gente esquece de lembrar que o amor e o ato de namorar está na literatura há muito tempo, né? Pra quem viu aqui o meu vídeo sobre trovadorismo, que tem vários vídeos aqui no canal, mas um deles eu encenei, eu fiz toda uma parada, já tinha um amor ali que já vinha com enamorar-se, né? Até porque essa ideia que a gente tem, esse nome que a gente dá de namorado, vem aí dessa palavra, do enamorar-se por alguém. Só que na Idade Média, que era uma poesia cantada, né, a gente falava que era em forma de cantiga, a gente tem a cantiga do amor, a gente tem a cantiga do amigo, que é justamente, eu estou interessado em alguém, então é claro que eu vou fazer o quê? Uma poesia, vou fazer um textinho, entendeu? Vou criar uma arte, porque desde aquela época, desde a Idade Média, os artistas já se namoravam, já se apaixonavam, já falavam e já faziam o quê? Declarações de amor em forma de poesia. Olha que bonito isso, né? Já ganhou uma poesia? É a pergunta que eu tenho pra te fazer. A partir do momento que eu começo a entender o que é o amor, né? A gente consegue separar, principalmente na literatura, uma série de categorias de amorzinhos, né? A gente tem, por exemplo, um amor trágico, que é um exemplo atual de amor trágico, A Culpa é das Estrelas, do John Green. Olha que amor trágico, né? A menininha tem câncer, um menininho se apaixona por ela e também tem câncer. E você vive com aquela coisa no seu coração que você vai lendo e vai falando, meu Deus do céu, o que vai acontecer com esses dois? Eu não quero sofrer, eu não quero chorar. Mas a gente já tem isso, né? A gente tem, por exemplo, o amor cortês, ou também tem o amor idealizado, que é um amor impossível de se aguentar, impossível de alcançar, que desde a Idade Média já estava. Porque normalmente a gente estava falando, quando a gente fala de um amor idealizado, quando a gente pega os livros lá antigos, a gente está falando de um amor de classe social diferente. Na Idade Média, que a gente tinha essa cantiga, que era normalmente do poeta, que era um pé rapado, porque nós artistas aqui é pé rapado, né? Se apaixona por quem? Por uma mulher que tá lá. A gente tem o Amor Impossível, que a gente tem um clássico aí, né? Que é o Goethe, que inclusive talvez tenha gerado uma série de suicídios quando esse livro foi lançado e depois de um tempo também, porque o jovem Werther se suicida, né? Porque ele se apaixona tanto, ele idealiza que nesse romance, que é um romance epistolar que a gente chama, que são cartas, em formato de cartas, a gente tem o jovem Werther apaixonadíssimo por essa mulher, que é tão ele idealiza tanto essa mulher que ela é um anjo na terra.
né? E, aliás, na literatura, quando a gente pega as escolas literárias, muitos dos romances são romances idealizados, amor idealizados, né? A gente pega essas mulheres que são muito parecidas com deusas, né? Elas não têm defeitos. E eu, enquanto um ser humanozinho aqui, eu tô muito apaixonada por esse ser. E é claro, também a gente pode pegar do amor platônico, na época do romantismo, que é aquele romance, assim, aquele amor que você vai sofrer, malandrão, né? Você vai... É um amor, assim, uma coisa louca. A gente pode falar também de que mais? Do barroco, que fala dos prazeres da carne, né? Eu vou pro céu ou eu faço aqui os meus prazeres da carne? E aí tem a safadeza, né? Tem esse amor sensual, que também tem muita poesia de amor sensual, muita poesia erótica. Aliás, livros eróticos estão aí para mostrar esse amor erótico, esse amor sensual, esse amor que envolve o sexo, que envolve a carne, e que a gente também vem trazendo e vem mudando socialmente. Por quê? Porque a gente não é tão influenciado mais pela Igreja Católica, que acredita que se você se namorar de alguém, se você se apaixonar por alguém, se você namorar alguém, você vai ter que casar, né? É o resto da vida, o namoro, ele exige o resto da vida. Que, aliás, me faz lembrar que o Dia dos Namorados, esse dia 12 de junho, na verdade começou com uma ação publicitária, porque em junho não tem muita data que vai dar dinheiro aí pra publicidade, e segundo, que dia 13 de junho é o dia de Santo Antônio, que é o dia do quê? É o que é esse santo? É o santo casamenteiro, né? É de bom tom aí, se eu quero casar. Pegou? Então é por isso que é dia 2 de junho, porque lá fora é 14 de fevereiro, que é o dia de São Valentim, né? Que também é outro santo, mas aqui a gente tem o nosso Santo Antônio, que é brasileiro, né? Mas aí a gente vai pegando tudo isso dia 2 de junho, essa coisa do trocar paixões. E a gente tem um monte de casal aí que a gente consegue pensar, e por isso que eu vou ler comentário por comentário, que eu quero saber de quem vocês lembram. Quem são os namoradinhos? A gente tem vários vídeos aqui no canal indicando namorados ou não, ou só amores idealizantes, né? Amores muito longes, ou até tragédias shakespearianas, na literatura, de casais que a gente lembra, mas eu quero saber de vocês. Só que aí me vem uma pergunta, que é a seguinte: como falar de amor? Como falar de namoro, comemorar o Dia dos Namorados numa época como essa, né? É possível a gente falar de amor agora? Aliás, uma pergunta ótima que fizeram para Rita Von Hunt, que é o seguinte: vocês acham que essa crise política que está sendo ocasionada por várias questões, e também essa crise pandêmica, levou a uma crise do amor? Aí vem o motivo desse vídeo todo, que é: quando a gente vê algum casal na literatura, quando a gente vê algum romance na literatura, ou até um sofrimento na literatura, e por isso que o livro é tão legal, e por isso que a literatura é tão linda, a gente começa a comparar com a gente, e a gente começa a repensar as nossas maneiras de amar, as nossas maneiras de pensar. Por quê? Porque esses livros nos obrigam a pensar no outro. Entendeu? A pensar em outras histórias. Por isso que a gente sempre fala, né, que o leitor é empático, é mais empático, porque a gente começa a entender outras vidas que não a nossa. E quando a gente começa a ver outras histórias, quando a gente começa a ver casais, quando a gente começa a ver outras coisas, né, a gente começa a espelhar na gente. Então, por isso que quando a gente fala se é possível, quando a gente pergunta se é possível falar de amor em tempos de pandemia, a gente pensa que essa crise está nos obrigando a pensar no coletivo. Então, quando a gente lê sobre Romeu e Julieta, quando a gente lê os livros da Helena Ferrante e vê aquelas diferentes formas de amor, né? Quando a Helena Ferrante fala de uma maneira linda, linda, que é quando eu frequentava fulano, né? Porque a Helena Greco, que está narrando a tetralogia napolitana, ela não fala que quando eu namorava Antônio, ela fala quando eu frequentava Antônio. Isso já, você fica assim, nossa senhora, né? Mas quando a gente lê na poesia, quando a gente lê em qualquer livrinho, né, que a gente for ler, e que a gente vê outros casais, a gente se sente obrigado a pensar nessa outra história. E por consequência, esperar na nossa vida. E é por isso que é tão lindo quando a gente vê esses casais, né? Quando a gente pega, por exemplo, a Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, a gente começa a pensar sobre esse amor aí, né? Que, por exemplo, o Tomás, ele que é o personagem, ele tem uma forma estranha de amar, né? Ele não se apaixona, de fato, ele tenta não amar ninguém, essa é a verdade. E por isso ele tem um divã na casa dele pra ter uma desculpa, que ele leva as meninas pra casa dele e as mulheres não podem dormir lá, porque ele só tem um divã.
né? E Teresa, que supostamente é o peso, mas aí essa é a defesa do Milan Kundera, né? Que quando a gente fala de sociedade, de humanidade, de amor, ele defende essa corrente filosófica que diz que não existe um peso e uma leveza, mas na verdade que o peso é a ausência, a leveza é a ausência de peso, o peso é a ausência de leveza. Da escuridão, né? A escuridão é a ausência de luz, entendeu? Não quer dizer que é 8 ou 80, entendem? E aí quando a gente pega isso no Tomás e na Teresa, quando a Teresa chega, que ela tem uma forma de amar diferente, e que ela fica lá, e que ela força o Tomás a pensar de uma maneira diferente, ela quer dormir lá, ela dorme com a mão agarrada nele, né? E não solta de jeito nenhum, porque fica dura a mão dela. Então quando a gente pensa quando a gente lê esses personagens, a gente começa a pensar qual é a maneira, qual que é o jeito que a gente ama. E por isso que agora eu vou pegar vocês, que é o seguinte, dependendo do que vocês pensaram em responder sobre quais são os casais e os enamorados que vocês pensam na literatura, vai dizer muito sobre vocês e a maneira como vocês enxergam o mundo. E por isso que livros são tão legais, porque às vezes eu vou ler um livrinho e vou repensar a minha maneira de amar de uma maneira que eu nunca tinha pensado antes. Porque o livro, 1, vai me trazer empatia e 2, vai me obrigar a pensar em diferentes jeitos, em diferentes vidas, que não a minha. Que legal, né? É por isso que livro é demais. Mas por isso, não apaguem os comentários que vocês fizeram até agora falando sobre os casais. Na verdade, agora, repensem os casais que vocês me disseram e coloquem aí embaixo quais são os casais que vocês... Casais, personagens, enfim, não precisa necessariamente casar, né? Não precisa necessariamente ser um casal de alguém. Mas casais, pessoas, personagens que fizeram você repensar na sua maneira de ver o mundo enquanto amor. Certo? Esse é o vídeo e vamos conversar. Até a próxima e feliz dia dos namorados pra quem tá sozinho, pra quem tá junto, ou pra quem tá na Idade Média.